Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Eu tive um problema aqui na internet. Eu já vou visualizar o pedido aqui. Já fiz o convite aqui, o professor. Desculpa aí o atraso, mas eu tive um problema aqui na minha conexão e a gente tem que estar se ajustando. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. O atraso é pequeno, 1 minuto, dois. Não, mas eu queria primeiro agradecer, né, me apresentar, Daniele Teixeira, coordenadora e autora do Arquitetura do Planejamento Sucessório, professor Rolfo Madaleno, que aceitou gentilmente fazer parte dessa primeira série de lives que nós vamos fazer do Arquitetura, e o professor Rolfo dispensa apresentações, mas é sempre bom ler o currículo, pequeno currículo, advogado nas áreas de Direito de Família e Direito das Sucessões, diretor nacional e cofundador do IBDFAM, conselheiro estadual da OAB do Rio Grande do Sul, foi professor na graduação e pós-graduação da PUC Rio Grande do Sul e autor de direito de diversas obras nos temas de família e sucessões. Professor, eu gostaria de compartilhar com os amigos, com as pessoas que estão nos assistindo, primeiro, sempre da sua generosidade comigo, e ousadamente lhe fiz um convite para participar desde o primeiro projeto, porque depois, né, que a coisa já está consolidada, é fácil. Mas eu sempre agradeci a todos que acreditaram no primeiro projeto do Arquitetura. Foi logo depois da minha tese, do planejamento sucessório, né? Planejamento sucessório, pressupostos e limites, e que eu né, fui para uma outra área e então o senhor sempre foi de uma delicadeza muito grande comigo e eu gostaria de deixar isso registrado, isso. Depois que nós tivemos uma oportunidade no lançamento da obra em Porto Alegre, né? Que Foi, foi. Bom foi mesmo. excelente, com a professora, agradeço também, a professora Simone Tassinari, fizemos um debate, o lançamento do livro, num espaço todo propício, que era um É, cofre, né? E foi muito bem. e uma discussão de alto nível com o coautor dela também, sobre holding, foi uma experiência super importante. Fora encontrar com o senhor em todos os melhores congressos, o senhor está presente no Eu tema participo. e sim. Tenho assistido o senhor em várias lives recentemente e até depois quero estar tocando em alguns assuntos, mas queria era primeiro registrar também esse projeto, né, que vão ser começando hoje de várias lives com os autores do planejamento, esse tema que está tão em voga no momento, ainda mais com a questão da pandemia, essa questão da finitude, né? Que, como eu lembro do planejamento, um dos poucos artigos que tinha era do senhor numa revista do BDFAN, o planejamento sucessório. Eu lhe É, cito lá na minha tese, né? No que virou o livro, que já está na segunda edição, indo para a terceira, que está esgotado. E aí eu aproveito só para dar um. Hoje, ao fazer o videozinho avisando que o Arquitetura que está esgotado, mas eu consegui que vai entrar em desconto, porque como ele estava na promoção da Fórum de 30% de desconto, na pré-venda até agora, o dia 30 de abril. Então, essa é a boa notícia que, por estar já na reimpressão, a gente consegue fazer isso. Professor, estou aqui para lhe ouvir sobre esse tema tão interessante. Eu vi uma palestra, duas recentes suas, sobre fraude. sim. Uma com a Marina Cardoso Dinamarca. Dinamarco, excelente, sobre instrumentos que estamos ali. Era na fraude na partilha do divórcio ou de uma união estável, mas que É. muito também se aplica, né, professor? E aí eu passo a palavra para o senhor e queria lhe ouvir um pouco e aprender um pouco com o senhor aqui. Mas estava tão bom lhe ouvir, doutora Daniela. Ah, É, já estava me acomodando aqui e deixando o tempo correr pacificamente, porque é bom ouvir, escutar e aprender
muito e que se aprende bastante, e essa pandemia trouxe essa oportunidade, né, de que nós criamos esta novidade dessas lives que parece que pegaram e vieram para ficar, porque são uma forma muito interessante e abrangente, né, das pessoas se comunicarem, trocarem as ideias que, né, pode ser feitas agora sem toda uma estrutura de um congresso, de um seminário, e a gente se comunica aqui de uma forma muito eficiente e muito prática, né? Com Então, eu certeza. queria lhe agradecer. Tecnologia chegou para ficar e eu acho que Ficou, realmente, eu ouvi o senhor também comentando algo parecido, independente de sairmos da pandemia, desse período de isolamento, eu acho que esses instrumentos vieram e temos que nos reinventar em cima deles, né? mas sempre em segundo plano, né? Porque eu acho que a presencial sempre é melhor, né? A Ah, com possibilidade de certeza. O calor conversar, humano. comentar, faz toda a diferença, né? As relações têm que ser humanas, não podem ser virtuais, né? Não, Virtuais. não, com certeza. É. Então, também com relação ao seu livro, à sua obra, ao seu trabalho do planejamento sucessório, obviamente não tinha como não dar certo, quer dizer, o lisonjeado fui eu ao receber o seu convite para participar já da primeira edição e fui afortunado por ter tido esta oportunidade. Basta ver que o seu livro está sempre esgotado e as edições vão se somando numa necessidade, óbvio, que as pessoas querem saber sobre planejamento sucessório, porque, afinal de contas, essa foi uma circunstância que surgiu na vida do brasileiro, muito em função do Código Civil de 2002, porque acredito que antes desse código, porque não se falava em planejamento sucessório, basicamente porque os regimes sucessórios eram diferentes. A ordem de vocação sucessória era outra, completamente distinta dessa que hoje nós enfrentamos. Então, em função dessa preocupação, que eu sempre digo, que o codificador de 2002 trouxe, incluindo o cônjuge e depois o Supremo Tribunal Federal, incluindo também o convivente como herdeiros concorrentes, isso criou uma pandemia, se é que eu vou aproveitar a palavra, ou um pandemônio, para ser mais exato, pelo menos nas questões sucessórias, né? Não custa sempre relembrar, não quero ser repetitivo, mas eu estou me referindo ao fato de que as pessoas não se preocupavam com o direito sucessório porque elas tinham a segurança de pactos e contratos convivenciais que estabeleciam para aqueles que tinham interesse regimes de separação integral total dos bens. E, em função disso, se sentiam confortáveis em razão de que eles não temiam que os seus bens se comunicassem, e especialmente os bens particulares, né? E quando se fala em bens, em patrimônio, eu acho que eu estou falando daquilo que tem sido a maior preocupação de todos os processos de família e de todos os tempos, né? Porque nós estamos falando de direito de família, de planejamento sucessório, mas tudo tem um envolvimento, tudo tem um viés, tudo tem um propósito patrimonial, um propósito econômico, que nós não nos distanciamos disso, que nós não temos como evitar, porque todo casamento terá que ter o seu regime de bens, e até onde Exato. não há regime de bens, existe um regime de bens porque existem as obrigações da família e do casamento, de sorte que essas situações são muito pontuais no momento de crise conjugal. Mas hoje em dia, diante do alcance e dos efeitos, tanto em vida quanto sucessórios, em decorrência dos direitos que se acrescentaram, muito mais por generosidade do legislador, eu estou me referindo à sucessão concorrencial, o fato é que essas situações hoje, elas buscam, as pessoas buscam no planejamento sucessório uma fórmula para tentar evitar os problemas que o legislador criou para ele. E se já não eram suficientes os problemas que nós tínhamos com o Código Civil do passado, que a fraude já era patente, presente e comum, né? Com essas mudanças do direito sucessório, pontuais, mais agressivas, aconteceu uma quadruplicação das preocupações da sociedade. Então, nós podemos falar de fraude tanto em termos de direito de família, como no direito às sucessões. Como nos interessa aqui especificamente a fraude no direito das sucessões,
Eu acho que hoje tem que se ter muito mais cuidado em relação à fraude no direito das sucessões, porque nós não encontramos, salvo um planejamento sucessório muito bem realizado, né, profissionalmente competente, talvez nós não encontremos Exato. soluções, pelo menos a curto prazo, que evitem essa concorrência sucessória indesejada. E quando não se consegue evitar, pelos meios legais, a concorrência sucessória indesejada, provavelmente as pessoas procuram mecanismos que, através da fraude, da simulação ou outros, permitam alcançar o mesmo objetivo que a lei impede ou proíbe ou não quer que seja alcançada. Porque alguém já disse, onde há a lei, existe a fraude. Né? Isso é inerente, a gente vê, convive com isso, lamentavelmente. Hoje, em tempos de pandemia, se liga à televisão e o que se escuta são fraudadores no governo, são fraudes em todas as instâncias, na saúde e assim por diante. E se acontece lá, também acontece entre nós. Existe um mecanismo no cidadão, na pessoa humana, de que, às vezes, a ganância, o ressentimento, situações de frustrações pessoais ou de necessidade de enriquecimentos ilícitos, indevidos, ou seja, de ostentação, sei lá quais são os sintomas que promovem essas reações, mas o fato é que nós convivemos com a fraude e ela é endêmica, ela está presente em todas as nossas situações, inclusive no direito das sucessões, agravado, como disse há pouco, em função do direito sucessório concorrencial, né, que tornou mais preocupante do que já era. Por isso, talvez até, doutora Daniela, era o fato de nós começarmos a pensar naquelas revisões que têm sido faladas a respeito do direito das sucessões, ou seja, uma revisão na ideia no Instituto da Legítima, né? Talvez consertar, por outro lado, minimizar os efeitos da fraude ou minimizar as razões pelas quais as pessoas procuram fraudar direitos porque estão descontentes com situações impostas pelo legislador. Exatamente. Dentro de alguns pontos aí que o senhor falou, eu só queria fazer alguns apontamentos. Por exemplo, parece na nossa cultura brasileira de dificuldade de falar da morte, da finitude, que é a única certeza que todos temos que vamos morrer, mas essa é uma questão até cultural. Da mesma forma de falar de patrimônio, né? Tanto seja num regime de bens, num pacto antinupcial para o casamento, é uma saia justa sempre entre as pessoas que vão né, fazer uma união estável ou um casamento, sempre um desconforto. Parece que falar, e eu acredito que é sempre bom ter as regras claras antes de entrar num jogo, né? E seria tão mais leve as relações sem esse peso da questão patrimonial. Então, eu acho que também vem um pouco como se fosse quase que, entre aspas, pecado, se falar de patrimônio. Parece que se está falando de uma forma fria, impessoal, e pelo contrário, eu acho que até para deixar as relações afetivas mais qualificadas, temos sim que objetivar, ver de uma forma de gestão patrimonial mesmo, né? De um planejamento patrimonial e planejamento sucessório de uma forma sem todas essas cargas que se tem em volta. Outra coisa que eu também, quando o senhor fala em fraude, né, no momento que tem lei, tem fraude, lógico que e eu acho que também, infelizmente, o planejamento sucessório tem um pouco desse peso que eu sempre gosto de desconstruir e trabalhei isso na minha tese, de alguns pressupostos, como se planejamento sucessório fosse só para pessoas ricas ou de um grande patrimônio, né? E outra que é sempre para fraudar legítima. E não é isso, não que a gente saiba que não existe, às vezes, esse objetivo, mas o planejamento ele vem atender a muito mais uma organização patrimonial de uma transmissão de bens, que pode ser em vida aí com efeitos pós-mortem, mas deixar tudo muito claro, né? Eu acho que até a origem, isso é um tabu tão grande. A gente sabe que tem crescido o número de testamentos, não só agora na pandemia, mas desde que eu, quando desenvolvi a tese, eu fiz
uma pesquisa no Colégio Notarial, né, do Brasil, e vi que nos últimos anos, naquela época, e na segunda edição eu atualizei, e agora também, que eu estou preparando a terceira edição, os dados têm crescido, isso significativamente, e a nossa experiência como advogados, a gente sente isso na própria, no volume de clientes que vêm querer buscar. Agora, a gente sabe também que difícil, não é tão corriqueiro. A gente fala muito das pessoas se organizarem, terem que se organizarem. Agora, com a pandemia, é uma coisa, a questão da finitude, entrar um pouco dentro das nossas casas, né? Dentro da nossa realidade, mas, acima de tudo, não ver isto como uma dificuldade, né? E ver, sim, como um facilitador e conversar e falar, né, sobre essas questões. Então, exatamente dentro das dificuldades que aconteceram de 2002 para cá, em virtude da concorrência, e é como se agora o nosso próprio sistema sucessório, né, da legislação está muito engessada quando o senhor fala dos remédios, da visitação, de revisitar a legítima. Eu fiz o meu pós-doutorado, não, pós-doutorado na Alemanha também, mas durante o doutorado, a minha pesquisa, eu fui para lá, exatamente porque até então, na época, no Brasil, não estava se falando tanto dessa necessidade. E eu discordo um pouco de dizer que o brasileiro, por uma questão de critério social, se aceitou a legítima. A sucessão legítima, acho que o Brasil ele tem um sistema dual, da sucessão legítima, da sucessão testamentária. Não acho, muitas vezes a própria sucessão legítima já é o nosso planejamento natural, vamos dizer assim. Você tem que ver se muitas vezes ele te atende, se é o que você quer, e se não, exercer a sucessão testamentária, o que pouco realmente a gente faz, e sempre parece que com uma dificuldade muito grande de se falar sobre isso. Então, questões que eu lembro que eu trouxe na tese, agora é matéria de ordem, que é isso, a necessidade de uma revisão no mundo de hoje, a nossa sociedade contemporânea, a falta de liberdade, inclusive da limitação do 426, que eu sei que o senhor também é um defensor eu acompanho o senhor nesse entendimento, tem inclusive no Arquitetura, nessa segunda edição, já um artigo sobre a flexibilização. Não chego a chegar ao seu entendimento da questão da renúncia, mas já levo o artigo no sentido da necessidade de se rever um instituto que foi colocado e imposto e está um dogma como se não pudesse se tocar nele. Quando a própria origem, né? Então, assim, sobre esses remédios que eu acho que tendo mais liberdade, engraçado, e quando eu estudei na Alemanha, eu tive o orientador lá, o professor Jan Peter Smith, e eu perguntando, quando eu cheguei com esse tema lá, planejamento sucessório, ele teve um pouco de dificuldade de entender por que era importante isso para o nosso ordenamento, né? E ele tem um conhecimento de direito civil brasileiro, tem inclusive a tradução do nosso Código Civil para o alemão, uma obra importantíssima. E eu falei exatamente da nossa falta de liberdade. E isso era difícil para ele entender, para ele, lá dentro do ordenamento alemão, porque eles têm tanta liberdade, eles têm tantos instrumentos sofisticados para planejamentos que eles não precisam no planejamento em função de já terem vários mecanismos. Então, eu acho que a questão do planejamento, que quando você vai em outras áreas do direito, do próprio direito civil, sem ser sucessório, pelos nossos próprios instrumentos pós-mortem, que são insuficientes, mas de buscar exatamente esse refresco, como o senhor estava falando, e queria lhe ouvir um pouco sobre essa questão da legítima e da limitação do 426, que eu sei que nosso entendimento é minoria, mas que tem sido professor Daniel Bucar tem um artigo muito bom também sobre o tema. Tem hoje já dissertações de tese sobre pactos sucessórios. Então, é uma área que eu acho que tem muito também a gente
Tá refletindo e fazer uma análise crítica, como o senhor convida a todos fazerem, né? É. Bom, são tantos os temas, vamos ver se eu É. consigo ter análise. Para começar, como nós estamos falando de sucessão, eu queria dizer que meu avô sempre dizia que a vida só era boa porque a gente não sabia o dia que ia morrer. Eu acho que é só por isso que nós somos felizes, senão nós viveríamos angustiados, sabendo que estava se aproximando a nossa morte, e isso ele tinha toda a razão. E também queria já acrescentar o que meu pai dizia, que era advogado e que ele então também fez pós-graduação na Alemanha, e a clientela dele era da colônia alemã aqui no Rio Grande do Sul, e basicamente o trabalho dele era fazer testamento. Por que eu me lembrei disso? Porque os alemães sempre fizeram testamento. Porque os alemães nunca, todo alemão faz testamento, nunca tiveram a preocupação de tratar para depois da morte a regulação dos seus bens, de resolver os problemas para não deixar problemas para os seus sucessores. Então, isso não deixa de ser uma forma de planejar a sucessão deles, e eles planejam isso não só através dos testamentos, como também planejam através do BGB, do Código Civil deles, porque lá eles Exato. repetem coisas desde 30 anos atrás que nós ainda não revisamos e não mudamos. Ou seja, o problema do Brasil é de que o nosso direito é engessado, o nosso direito é culturalmente engessado. Nós ainda vivemos aquela cultura da dependência absoluta da mulher em regra, do protecionismo da mulher, como se ela ainda vivesse nos dias de hoje em independência absoluta do casamento e dos recursos que ela pode aurir através de uma meação ou através de uma sucessão. Tanto isso eu digo que é verdade, porque quando nós tivemos a Constituição Federal de 88, ali foi proclamada a independência e autonomia da mulher dentro e fora do casamento. Mas, Com certeza. contraditoriamente, o Código Civil de 2002 não só manteve a mulher como na ordem de vocação hereditária, a viúva, na ordem de vocação hereditária em terceiro plano, em terceiro lugar, como acrescentou ela nas duas primeiras ordens, ou seja, ela não só ganhava o universo da herança se não houvesse descendentes nem ascendentes, como também concorria com os descendentes e os ascendentes. Por que eu faço essa referência? Porque eu acho que a revisão do direito brasileiro ela precisa ser profunda, tanto no direito de família quanto no direito às sucessões. E por que eu mencionei essa questão da dependência, dessa cultura da dependência da mulher? Todas as regras que prevêem esses favores criados pelo legislador, esses benefícios ex lege de direito concorrencial, de usufruto, de direito real de habitação, tudo isso tem por escopo a proteção da mulher, porque estatisticamente é ela que sobrevive e os homens, em regra, morrem primeiro. Então, tudo isso tem essa visão, para que ela não fique desamparada no casamento, porque ainda acham que todas elas são donas de casa, e para que ela não fique desamparada no direito sucessório, em razão, então, de se estabelecer essas benfeitorias que eu já falei, e não quero me estender a respeito delas. Mas é disto que decorre, no meu pensamento, duas coisas muito claras. Uma que diz respeito ao direito de família. Eu acho que os regimes de bens, nos modelos primários que nós temos aqui hoje em dia, eles estão fadados a, em algum momento, desaparecerem. O que vai acontecer, no meu modo de pensar, é que nós viveremos um único regime patrimonial, que é o da completa separação de bens. Se nós ainda não temos isso codificado, pelo menos nós podemos enxergar que as pessoas, nos dias de hoje, promovem pactos antinupciais e contratos de convivência, optando pelo regime de separação de bens. Por quê? Claramente, porque as mulheres estão se tornando independentes, financeiramente independentes, com autonomia pessoal. E outro sentido que também faz, né, conexão com isso que eu disse. Ora, desde 2007, com a Lei 11.441, da possibilidade dos divórcios, separação, inventário extrajudiciais, cresceu, e essa é a tendência mundial, e que aqui demora mais, e aqui no Brasil chega sempre em último lugar, é a tendência mundial dos negócios jurídicos familiares, dos negócios em que a autonomia do homem e da mulher dentro e fora do casamento é cada vez mais
recebida, receptivo, o direito é receptivo a isso, e cada vez mais nós estamos nos dando conta que essa cultura da dependência tende a desaparecer. E tende a desaparecer num sentido tão grande, tão evoluído, tão geometricamente crescente, que provavelmente esses regimes de separação de bens, que antes, a senhora tem toda a razão, era um tabu falar sobre isso, porque era um tabu, porque as pessoas se magoavam se falasse sobre bens, porque falar sobre bens era se sobrepor ao que principal, o que era o que interessava, que era a existência do amor e do afeto. Nada que não relacionasse ao amor e que pudesse sugerir algum tipo de cobiça ou de intenção subretícia de cunho patrimonial, tudo isso era tabu entre nós. E agora nós todos estamos descobrindo que essa é a grande realidade, que sempre foi a grande realidade de todos os nossos processos. E essa realidade desses benefícios que nós precisamos revisá-los, tanto no direito de família quanto no direito das sucessões, essa é a chave, é o ponto de partida, porque os nossos litígios só existem por conta desses benefícios, desses favores. Né? Os regimes de bens, se não forem de separação de bens, quando não são, geram fraude. Quando são, geram, na atualidade, contratos antinupciais para a adoção desses regimes. Se não geraram os contratos antinupciais, as empresas se blindam com protocolos familiares ou protocolos empresariais que impedem o ingresso de cônjuge nessas sociedades, que não se comunicam os bens. O que é a resposta de tudo isso? Qual é o recado de tudo isso? O recado, para mim, é claro, ou seja, o que atrapalha as nossas relações são os regimes patrimoniais. Eu não consigo mais entender que alguém possa perceber num direito sucessório, porque foi casado, às vezes em segundas núpcias, e recebe como se um filho a mais fosse, sobre o patrimônio todo particular que ela não ajudou, ou que ele não ajudou, o sobrevivente, não ajudou a construir. Aonde? Qual é o sentido de conceder um direito sucessório ao cônjuge sobrevivente e num momento em que todos nós vivemos várias núpcias, que nós temos várias relações afetivas, que os casamentos não são um só e que a gente tem em média 1, 2 ou 3 até 3 casamentos, e que o último sobrevivente, cônjuge ou convivente, receba sobre uma herança construída com o esforço dos outros. Né? Tudo isso é apenas para dar o pano de fundo de por que se frauda tanto, né? Aqui e em outros países também, mas por que se frauda tanto no âmbito do direito de família, no âmbito do direito das sucessões? Porque, creio eu, a parte de alguns serem absolutamente egoístas, muitos desses que fraudam se sentem injustiçados por esses favores que a lei concede para que eles possam receber sem esforço, porque o esforço é presumido, para que eles possam ganhar direitos incidentes sobre bens que foram construídos com esforço pessoal daquela pessoa, sem o auxílio do último convivente ou do último matrimoniado, e provavelmente pela família que se desfez. Né? Então, é essa sensação de que, às vezes, existe um abuso em relação às pretensões patrimoniais, porque, pura e simplesmente, contratos conjugais, contratos convivenciais geram direitos patrimoniais indistintos, sem critério, simplesmente por uma presunção uma presunção de assunção na aquisição daquilo, pelo mero esforço da presença, da permanência. Eu acho que essas coisas precisam ser revistas. E como nos interessa aqui o direito sucessório, aí começa no aspecto da legítima. A legítima é um escárnio nos dias de hoje, do jeito que ela está regulada no Brasil. Né? Legítima para ascendentes, eu acho que já devia ser revogada há muito tempo, como em outros países ela foi extinta. Na Espanha está extinta, na Catalunha está extinta. A legítima dos... E a Catalunha tem um artigo, é um código civil recente, né? E sobre né? Adaptado à realidade dos dias de hoje. Mas por que os ascendentes? Os ascendentes não precisam de legítima, porque eles já construíram a vida deles. Eles já são independentes, eles inclusive construíram a vida deles e criaram os próprios filhos para que os filhos, então, construíssem também as suas riquezas pessoais. E o mais curioso é que, às vezes, a legítima dada aos descendentes exclui a legítima do cônjuge, que tem muito maior responsabilidade, quando o casamento é de longa data, na construção dessa legítima.
né? E na questão de legítimas asseguradas para filhos que abandonam pais, ou vice-versa, legítimas asseguradas para filhos que não precisam, porque são mais ricos que os próprios pais, quando às vezes tem filhos que são dependentes, que não tiveram uma sorte, ou não têm a capacidade, porque tem deficiências físicas ou mentais, e que precisariam muito mais, mas a Aí é o igualdade vulnerável, né? é o vulnerável, e a igualdade dessa legítima ela é simplesmente deferida em razão da igualdade, que todos os filhos precisam ser tratados iguais, mas nem todos os filhos construíram uma vida da mesma forma, nem todos os filhos têm idênticas personalidades, nem todos os filhos se deram bem, nem todos os filhos precisam ou não precisam dessas benesses ou dessas benfeitorias criadas pelo legislador. Isso é só para chamar a atenção de que o que eu disse no começo, já lhe devolvo a palavra, é só para chamar a atenção de que nós precisamos efetivamente fazer uma revisão profunda, tanto dos regimes de bens, quanto da autonomia privada, a extensão dessa nossa autonomia, se ela sofre ou não sofre alguma restrição, se realmente existe alguma situação que possa ainda ser considerada como atentória à ordem pública e contrária à lei, ou seja, conceitos estanques, parados, sem nenhum critério crítico, sem simplesmente o próprio artigo 426 proíbe, ponto final, e nem sabe por que proíbe contratar herança de pessoa viva, e não tem nenhuma crítica a respeito de nada. Eu, honestamente, acho que o nosso código precisa ser revisto nos dois livros, Família e Sucessões, e ambos os livros, no regime de bens para a família, e nessas concessões de legítimas, né, e de herdeiros necessários, que precisa de outra revisão, inclusive do artigo 426, de não poder contratar herança de pessoa viva. Ou se tem autonomia, ou não se tem meia autonomia. Eu vou lhe devolver a palavra para não ocupar o tempo sozinho. Não, a gente está tranquila no tempo. Professor, dentro de alguns comentários que aqui surgiram, perguntaram se essa questão da regime de separação total de bens, essa mulher autônoma, independente, se isso não é uma minoria dentro do Brasil, dentro da realidade brasileira tão diversa, e se isso não poderia criar uma distorção social. É uma primeira provocação aí. E a segunda, eu também aproveito exatamente, concordo com o senhor sobre a questão do ascendente, mas também é inegável que hoje as pessoas ganharam 20, 30 anos. Isso sem um dado de IBGE, mas sem exatamente um dado oficial do IBGE, mas a gente sabe na realidade que as pessoas hoje com 80 anos, a minha avó tem 92, provavelmente está aqui nos assistindo, usa todos os meios tecnológicos e uma saúde, uma capacidade excelente. A minha mãe entrou na faculdade com 61 anos, né? Quer dizer, as pessoas ganharam aí. E aí, exatamente pela falta antes de se pensar num futuro, até de se preocupar com a sua velhice, muitas pessoas não imaginavam que iam viver tanto, e isso é até um dos critérios que tem que se analisar quando se faz seguro de vida, ou algum tipo de previdência, que é a projeção do que vai viver e se preparar para porque exatamente nesse mundo globalizado que a gente, no mundo atual globalizado, tecnológico, com desenvolvimentos de remédios, de pré-exames, de saúde, você pode estender a sua vida. E aí eu pergunto, de uma forma provocativa para o senhor, se essa questão da exclusão do ascendente, eu reconheço também, por outro lado, que cada vez mais as pessoas morrem mais tarde e herdam mais tarde. Mas se, de repente, também, às vezes, se um ascendente em uma vulnerabilidade, aí talvez tenha que se mudar até a ordem vocatória dos critérios e não de uma forma tão taxativa e positiva como é estatal, que às vezes, como o senhor mesmo falou, da distinção dos filhos que podem ter situações diferentes, até às vezes você também ter um ascendente que está num estado de vulnerabilidade, mas com um filho que muitas vezes pode estar no ápice da sua profissão financeira e não precisa daquele cuidado. Então, aí, só duas provocações para a gente continuar aí
E aí eu gostaria de ouvir mais, como já vi o senhor, sobre o tema do 426, desde a origem, né, do Pacto Corvina, a origem desse nome, que, para mim, isso mostra o tão claro a necessidade de uma análise crítica sobre isso. Passo a palavra para o senhor. Bom, assim, a ideia é de que a regra geral é que as pessoas, os ascendentes, as pessoas de mais idade, elas estabilizaram as suas vidas, tiveram longos tempos das suas vidas para estabilizar as suas vidas, tanto que conseguiram criar os seus filhos, e regra, e alguns filhos se deram bem e outros nem tanto, né? Mas quando eu asseguro a legítima para os ascendentes, ou Professor, oi, deu acho que uma travadinha. Estão me ouvindo ou não? Se o senhor puder se o senhor puder voltar um pouco aí, no momento que o senhor deixa deu uma travadinha, se o senhor puder voltar na hora que o senhor põe na ordem vocatória o ascendente, aí deu uma travada do senhor. Vocês estão ouvindo, professor? Eu agora estou, mas deu uma travadinha. Se eu puder, eu acho que o assunto tá polêmico que não. Alô? Oi? O senhor está me ouvindo? Então, aí não quer... Eu estou lhe ouvindo. Não sei se me escutam. Deixa eu perguntar, estão ouvindo o professor ou travou o dele? Eu estou vendo aqui que parece que travou um pouco o seu, mas vamos lá, eu acho que agora estabilizou. Tem uma sugestão de tirar os comentários que parece que facilita aí o trânsito da voz. Vamos tentar ver, que eu não sei, aí eu prefiro não. Mas, bom, eu vou falando, se não conseguirem me ouvir, me anunciam aí, por favor. Tá. Eu estava dizendo que os adultos, os ascendentes, em regra, construíram e estabilizaram as suas vidas, econômica e financeiramente falando. E todas as pessoas, naturalmente, quando podem, se projetam para assegurar a velhice, né? E, evidentemente, agora se vive mais. Mas quando se estabelece que os ascendentes e os descendentes são herdeiros necessários, por vezes eu tiro do cônjuge, porque o cônjuge está na terceira ordem de vocação hereditária, eu tiro metade dos bens do cônjuge para entregar para os ascendentes. Digamos que não tenham descendentes. Então, chama os ascendentes e os ascendentes recebem metade dos bens, concorrem com o cônjuge sobrevivente. Qual seja, o cônjuge ainda não chama os ascendentes, mas o cônjuge provavelmente construiu aquele seu patrimônio na medida e na altura do patrimônio para poder utilizar esse patrimônio na integralidade e não ser cortado na metade dos seus bens que sobem para os ascendentes, que são herdeiros antes do próprio cônjuge. É nesse sentido que eu digo que o cônjuge deveria ser o destinatário de todo o patrimônio quando não ascendentes. Porque quem mais precisa desses bens, os cônjuges e os conviventes, no lugar dos ascendentes, porque, em regra, na maioria das vezes, os ascendentes já têm estabilidade econômica, né? Mas não, todo ascendente, tendo ou não tendo estabilidade econômica, já recebe metade dos bens se não existem descendentes. E os descendentes também é outra coisa que nós precisamos pensar. Todo mundo está vivendo mais, a expectativa de vida é maior. Então, quando criaram a legítima, era porque geralmente nós morríamos com 50 e poucos anos e os nossos filhos ainda eram crianças e adolescentes e não tinham ganhos, não tinham dinheiro, meios de subsistência. Mas agora nós vivemos 90 anos e os nossos filhos já são filhos adultos e que eles próprios já estabilizaram.
E, de novo, quando se assegura para os descendentes a legítima, também está se tirando do cônjuge, que é exatamente aquele que a lei presume que ajudou a construir todo o patrimônio. Mas todo o patrimônio que ele ajudou a construir, ele já perde a metade dele por conta da legítima. Então, a legítima não poderia ser assegurada indistintamente. Talvez a legítima devesse ser assegurada em determinadas situações. Porque o que existe Exatamente. hoje é que essa expectativa a respeito da legítima cria distorções sociais e familiares, cria expectativas e afastamentos, assegura afastamentos de muitos filhos que nem se importam porque sabem que a ausência deles também não tem nenhum reflexo porque eles serão herdeiros necessariamente de pelo menos metade dos bens. Então, estas discussões e essas reflexões é que eu acho que fazem sentido. Nós até podemos aceitar, e aí para entrar na história do artigo 426, nós estamos deixando até de lado a fraude, que eu acho que era o principal do nosso encontro, mas para falar do artigo 426, da proibição de contrato entre cônjuges abram mão antecipadamente de um direito hereditário que não é uma sucessão universal, que é uma sucessão concorrencial, que não incide sobre o universo de todos os bens, só incide sobre os bens particulares. Logo, existem várias exceções. Se eles não são casados se eles são casados com comunhão universal, o cônjuge não é herdeiro. Se o regime é da separação obrigatória, o cônjuge não é herdeiro. Se não existem bens particulares, o cônjuge não é herdeiro. Se eles estão separados de fato ou de direito, o cônjuge não é herdeiro. Ora, isso é sucessão universal? Não, isso não é sucessão universal. A concorrência é apenas uma expectativa de fato, como é o direito testamentário, a sucessão testamentária e como é o direito dos colaterais, que eles não têm uma expectativa de direito colaterais, testamentários, e até os herdeiros concorrentes, os cônjuges e conviventes, podem ser excluídos da herança por atitude. Eu acho De que deu uma. regime de separação de novo. Agora eu parei de falar. Deu uma. Não, vamos dar uma. Agora voltou. Eu já tirei os comentários para poder ver se facilitava. Se eu puder repetir os últimos minutos aí, os 2 minutos, tá, eu agradeço. Eu creio que eu estava falando sobre o artigo 426, né? Que a É. esposa e a companheira, quando são herdeiros concorrentes, não são herdeiros universais. Não se equiparam aos herdeiros universais. Não tem, o que eles recebem como herdeiros concorrentes não diz respeito à legítima. Eventuais pode sim repudiar a herança. Aliás, aí está uma outra situação. Os espanhóis fazem uma diferença muito clara entre renúncia e repúdio de herança. E é bom que se fale sobre isso. Renúncia, a gente só pode renunciar ao que já tem. E a gente só tem herança com a abertura da sucessão. Então, eu posso renunciar àquilo que já é meu. E para ser minha uma herança, alguém tem que morrer. E aí até posso aceitar que alguém me diga que eu não posso renunciar à herança de pessoa viva porque ainda não existe uma herança no meu patrimônio. Eu só posso renunciar o que já está no meu patrimônio. Mas é diferente porque eu posso repudiar aquilo que eu digo que eu não quero, que é completamente diferente da renúncia. Então, o repúdio não está proibido, porque eu estou repudiando um direito ou uma expectativa que eu poderia ter, mas que de antemão eu já não a quero, já digo que não quero. Eu não estou renunciando a um patrimônio, eu estou renunciando, melhor falando, estou repudiando uma expectativa de um direito ou uma expectativa de fato. E essa distinção, para mim, é básica, é fundamental, né?
faço referência, me lembrei agora, de uma distinção que existe na investigação de paternidade, de quem se recusa a fazer exame de DNA. É a mesma situação. A gente cria uma diferença entre se recusar a fazer o exame de DNA, e agora não me falta a palavra, e se opor. Essa que é a diferença. Existe diferença entre se recusar a fazer o exame de DNA e se opor ao exame de DNA. Qual é a diferença? É que eu me recuso pura e simplesmente porque não quero fazer. E aí recai sobre mim a presunção da paternidade. Mas se eu me oponho, eu me estou opondo por razões defensáveis. Me oponho porque o perito não tem competência, porque não é médico, porque é engenheiro florestal. Me oponho porque o laboratório já sofreu algumas penalidades por erros nas avaliações, ou seja, a oposição é justificada. E se eu me oponho justificadamente, eu não posso ser presumidamente considerado pai. Então, vejam que as próprias noções das palavras, as interpretações das palavras, fazem grande diferença quando são utilizadas pensadamente nos aspectos do direito, como fazem isso em relação à investigação de paternidade e como fazem a distinção no direito sucessório. Renunciar é uma coisa. A possibilidade de renúncia ou de repúdio, todos. E se quiser usar a expressão correta, tá ou tá difícil? A minha voz chega até aí, doutora Dani? Não, agora tá. Deu umas travadinhas, mas deu Uhum. para ter uma boa percepção do seu entendimento, sim. É. E aí eu não sei, o tempo vai passando muito rapidamente, né? E eu queria falar um pouquinho aqui daquilo A que gente já tem uns. propusemos, Não, que é fica a palavra aí com o senhor. Não, a gente tem uns 12 minutos aí para a gente poder falar. Eu acho que, assim, acima de tudo, né, professor, a gente. Acho que a gente tem essa identidade de pensarmos que falta essa liberdade no direito das sucessões, a necessidade de se rever esses institutos com essa realidade, com essa sociedade contemporânea, a necessidade de adequação. Acho que a questão do planejamento, quando eu vejo o senhor falar, exatamente em função desse engessamento que tem a nossa legislação, esse descompasso que tem e a necessidade. E a questão das fraudes é exatamente que quando se busca, quando você tem essa pouca liberdade de se buscar instrumentos fraudulentos, né? E que tanto se utiliza, às vezes, numa partilha, como também, seja na partilha do inventário, ou fazendo um planejamento dessa forma distorcida, que o planejamento não é com esta finalidade, né? Então, esse pressuposto que eu vejo que, até quando eu estava estudando planejamento sucessório, às vezes eu falava para as pessoas e praticamente quase torcia um nariz no sentido como se fosse uma coisa pejorativa, que eu estivesse estudando como exatamente ele está fraudando, ou seja, legítimo. Agora, o que precisa, e dentro do senhor expôs muito, é a necessidade não só dessa revisão desses institutos que foram colocados, independente da funcionalidade, e aí eu penso muito que a gente tem que impor interpretações mais condizentes, independente do ficar só aguardando alterações legislativas. Porque a gente sabe que essas alterações não são um processo rápidos nem fáceis, tanto o projeto de lei tendo IBDFAN recentemente, a questão da legítima não se conseguiu entrar num consenso e nem também do artigo 426, né? Teve uma sugestão que é do cônjuge e o companheiro deixarem de serem herdeiros necessários. Esperando, eu acho, uma questão, uma alteração. Professor? Eu acho que caiu.
o sinal. Vamos ver se ele volta. Ah, voltei. Ah, voltou. Eu Eu estava até vendo misturei. aqui uma pergunta da professora Patrícia Rocha para tirar os comentários. Ah, já, isso ela já me orientou e eu já tirei, desativar os comentários. Agora até me perdi, mas a gente estava falando exatamente que a mudança de legislativa, isso não é um processo fácil. Eu acho que quando a gente também tem que trabalhar, tem que ser com os limites atuais, mas também buscar, às vezes, interpretações que nos levem a um pouco mais de acordo, vamos dizer assim, com a sociedade que a gente vive. Porque só esperar uma modificação legislativa, isso não é um processo fácil, né, professor? Não, não é muito difícil, leva anos e anos. E existe essa coisa toda cultural, e especialmente no direito sucessório, né? O direito sucessório sempre viveu assim na sombra do direito como um todo, né? Porque ele nunca incomodou ninguém. As regras que existiam antes no Código de 16 eram adaptadas às necessidades da sociedade e a gente vivia aquele regime troncal, os bens ficavam só na família da gente. Agora é que isso mudou. E aí então nós vamos precisar de muito tempo e provavelmente são as ousadias dos pioneiros que vão sugerindo as mudanças é que vai fazer com que o direito, com um tempo e com muito passar do tempo, possa ser modificado. Mas alguém tem que começar a falar, como a senhora está fazendo e como muita gente faz. Essa relação do artigo 426, quando começou a se falar sobre ela, eram isoladas. Eu, mais alguém lá, o Mário Delgado, e pouca gente falava disso, e agora que se trata dessa possibilidade. Isso vai mudar, evidentemente que vai mudar. A fraude, por exemplo, do direito sucessório, que nós ainda não falamos, e que eu estou aqui querendo falar um pouquinho, a fraude do direito sucessório ela só existe porque existem pessoas descontentes com a distribuição que a lei impõe em relação aos bens do cidadão. Né? Às vezes, até por razões legítimas, muitas vezes por razões legítimas. E eu posso citar rapidamente uma delas e que nós não temos solução para isso, que é exatamente a situação em que alguém é um empreendedor, é uma empresa familiar, né? E essa empresa familiar, ela necessariamente tem que ser distribuída entre todos os herdeiros. E nem todos os herdeiros são talhados para aquela atividade. Então, a preocupação do fundador e autor da herança, o fundador da empresa, é de que essa empresa vai cair, vai quebrar, porque ela vai se diluir em função de que nem todos vão querer assumir. Alguns têm capacidade e estão envolvidos com a empresa e outros não. E aí, então, se sabe que as empresas familiares no Brasil pouco passam da segunda geração. Caos socialmente falando, porque Exato. gera, né, em tributos, riquezas, empregos, quer dizer, há até o interesse do Estado. E aí o que fez a Alemanha, 20 anos atrás? Aceitou que se negociasse sobre a sucessão de empresas. É permitido contratar herança de pessoa viva para a sucessão de empresa familiar. E nós não temos isso. A Argentina tem, a Espanha tem, a Itália Itália também, que tem, é o pacto de a Áustria família. tem, a Itália tem, todos os grandes países, será que eles pensam errado? Eles têm e nós não temos. Por quê? Porque nós nos aferramos, nos fixamos naquelas condições apequenadas ainda, de um passado muito distante, de uma situação social completamente diferente dos dias de hoje. O propósito do direito sucessório ele é muito mais amplo do que se reduzir às necessidades, aos interesses do grupo familiar. Existem questões sociais no direito sucessório em vida, pega e simula para um filho que ele gostaria que ficasse com aquilo. Então, todas essas fraudes que buscam fraudar a legítima, porque a legítima é obrigatória, né?
Elas só existem, essas fraudes, no bom sentido, aqui falando, porque a pessoa quer a conservação do empreendimento, da empresa, porque ela não quer que aquele empreendimento que ele construiu se destrua, que se destruam os empregos, que se destrua o recolhimento dos impostos, ele quer a continuação daquilo. E se ele for seguir a lei a risca da lei, ele sabe que isso não vai vencer, que não vai vingar. Então, às vezes, eles fraudam de uma maneira bem intencionada. Se é que eu posso dizer que um fraudador está bem intencionado, às vezes ele está como bem intencionado, está quem faz planejamento sucessório, porque a senhora disse muito bem, planejamento sucessório não é para fraudar a lei, não é para criar situações de licitude, muito pelo contrário, é buscar caminhos legítimos, legais, para soluções que o direito não construiu. Né? Ou que cria distorções, né? Ou onde ele distorce, e há muita distorção a respeito disso. Né? Nós podemos ficar 2 horas aqui lembrando de várias distorções, né? Algumas delas até em decorrência, como foi muito bem lembrado pela senhora, em decorrência da nossa expectativa de vida, que é muito maior. Né? E que aqueles que nós queríamos proteger no passado são pessoas que já não precisam mais da proteção, que, em realidade, quem mais precisa de proteção é o cônjuge sobrevivente que está com idade mais avançada daquela que ele esperava viver. Então, para isso tudo, nós temos que encontrar soluções. Mas o que esbarra essas soluções, o que dificulta, é esse direito brasileiro na modelagem do século passado, do começo do século passado, né? Sem nenhuma revisão, sem nenhuma crítica. E aí, então, a gente fica até um tanto quanto frustrado. Né? Por quê? Porque continuam os próprios. Eu digo um pouco que, às vezes, o direito das sucessões, né, ele era o patinho feio do código, que ninguém dava bola. Você vê isso muito quando você é professor, o baixo número de que tem de TCCs, ou dissertações, ou teses sobre o tema. Só que ele está se tornando um grande cisne, né? E que bom que as pessoas estão estudando mais o direito das sucessões, discutindo e trazendo, e eu acho que isso é vital para exatamente pensarmos e refletirmos. A gente está na reta final aqui. Eu vou agradecer mais uma vez a sua participação. O tempo passou tão rápido que a gente nem pôde prestar atenção. Eu queria agradecer e também avisar as pessoas que essa série vai continuar agora às terças-feiras, às 11 horas da manhã. A gente está fazendo uma experiência de horário. A próxima vai ser com a professora Simone Tassinari sobre holding e planejamento sucessório. Então, já fica aqui o convite a todos. Mais uma vez, professor Rolf, eu passo a palavra para o senhor. Já agradeço aqui para o senhor fazer as suas considerações finais. Muito obrigada mais uma vez pelo seu convite. Nada, eu é que agradeço a oportunidade. Sei que agora, então, a partir das próximas lives é que vai ficar bom. Então, pelo menos eu tive a honra de fazer a inauguração dessa primeira, de tantas outras que vão tratando de um tema extremamente relevante, que a senhora é praticamente pioneira e que tem um livro maravilhoso e que tem outro que coordena também no mesmo propósito de tratar do planejamento sucessório, que só existe porque nós temos problemas de ordem sucessória e que precisam de soluções. E isso faz com que a gente se interesse por esse tema, desse patinho feio que não interessava a ninguém, mas que agora se agigantou e nós temos que tratá-lo do tamanho que ele está. Isso mesmo. Muito obrigada, professor. Eu vou até acabar um minutinho antes aqui, mas para não ter risco de eu não conseguir gravar. Muito obrigada pela presença de todos e o projeto está só iniciando. E, mais uma vez, pela honra do senhor, mais uma vez ter aceitado o meu humilde convite. Tá bom? Gente, honra, abraço a todos. Abraço até terça-feira, 11 horas, com a professora Simone Tassinari.